Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e como é agosto, hoje é dia de bibliografia Criarte. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje vamos falar de livros, vamos fazer um passeio aqui pela minha estante, porque este é o mês de agosto, eu decidi fazer uma feira do livro do Criarte. Vou-vos falar de livros de arte pelos quais eu tenho uma enorme paixão. O de hoje é muito especial. É mesmo um daqueles livros que eu amo de paixão. E eu gosto de livros e tenho bastantes, mas este é assim especial. Vou-vos mostrar. Hoje vamos falar de um livro que se chama Vincent van Gogh e Rembrandt. Este é um livro da autoria de Pieter Echt, das editoras Van Gogh Museum. Portanto, é um livro que eu comprei no museu, em Amsterdão, no Museu Van Gogh, e é um livro que eles têm disponíveis em várias línguas, fisicamente no museu, não tinham em português, mas eu vou ver se na internet têm, porque nós podemos entrar na loja e podemos comprar tudo o que a loja tem. E eles têm a loja dividida fisicamente em duas partes, que é a parte das artes e a parte dos livros, e na internet também. Portanto, vocês podem comprar tudo o que está à venda no Museu Van Gogh, podem comprar para vós. Isto é uma coleção muito interessante, que são os dossiês do museu, onde eles pegam em obras do museu e fazem uma leitura acerca dessa obra. Portanto, os curadores, os professores universitários especialistas em Van Gogh pegam numa determinada obra de Van Gogh e fazem uma leitura sobre ela, são os dossiês. Mas este livro é diferente porque é o livro que nos conta a enorme paixão e a enorme influência que a obra de Rembrandt teve na vida de Vincent van Gogh. Van Gogh foi inspirado por Rembrandt a vida toda, espiritualmente e artisticamente. Pinturas como A Noiva Judia e A Ceia em Emaús tiveram uma profunda impressão em Van Gogh. Este livro é a descoberta da viagem que revela como Van Gogh deu a Rembrandt um espaço especial na sua vida e na sua arte. E vamos então ver o índice, vamos ver os capítulos, eu vou-vos mostrar todos, eles já estão aqui todos separados. É um livro que eu ainda não usei para nenhum dos meus vídeos, ainda não cheguei a falar de Van Gogh, nós agora saímos do neoclassicismo francês, ainda vamos fazer uma breve visita ao neoclassicismo espanhol, a Goya, vamos também falar do neoclassicismo inglês e claro que depois do americano, mas vamos para o continente americano, aliás, mas ainda não usei, mas obviamente vou usar. Eu acho que é fascinante. Como os livros são da editora, vamos chegar assim, da editora do próprio museu, a qualidade fotográfica é absurda, o papel é papel fotográfico, a qualidade fotográfica é muito boa. É um livro que esteticamente é muito cuidado. Reparem que a cor aqui da página auxiliar fala com a cor da obra. É realmente um livro incrível. Isto é a abertura escrita pelo professor universitário que escreveu esta obra, que é o Pieter Echt, que ele é também curador do museu e é professor de História da Arte na Universidade de Utrecht. Temos então o primeiro capítulo, que é Porquê Rembrandt, um exemplo, e temos então uma grande obra de Vincent van Gogh, que é A Cabeça de Prostituta, e do outro lado temos uma obra de Rembrandt, que é a Saskia, de 1633, e há aqui uma relação de influência entre as duas obras. E este é só um exemplo da influência que a obra de Rembrandt teve em Van Gogh. Nada se cria a partir do nada. Nós, obviamente, vamos sempre inspirar-se. E quando se inspiramos, convém se inspirar em coisas boas. Por isso é que é tão importante ler acerca da arte, conhecer a história da arte. Para ser um grande artista, tem que se conhecer a história da arte. Para ser apreciador da arte, tem que se conhecer um pouco da história da arte. Para perceber o que motiva, quais são as influências, quais são as conversas que se têm, porque as coisas não se criam a partir de uma tela em branco, há sempre uma conversa com o passado, uma projeção para o futuro, entendem? Há sempre aqui um diálogo entre artistas e este diálogo a mim fascina-me entre Rembrandt e o Van Gogh. Depois temos então um segundo capítulo que se chama Rembrandt no Rijksmuseum. Portanto, este livro não é do Rijksmuseum, mas o Rijksmuseum também fica em Amsterdão e é onde estão a maior parte das obras de Rembrandt. Está lá a Guarda Noturna e então vai-se fazer aqui um apanhado das obras que o público pode ver quando vai ao Rijksmuseum. E mais uma vez temos a conversa entre a obra de um e a obra de outro.
a obra de Rembrandt, esta mulher, o rosto da mulher na sua morte, e em cima temos uma cópia efetuada por Vincent van Gogh, que viu a obra original, achou lindíssima. Esta é A Noiva Judia, uma das obras que mais inspirou Vincent van Gogh. A qualidade fotográfica é obviamente qualquer coisa do outro mundo. Olhem para estas cores, olhem para estes pormenores, portanto é quase como ver o quadro ao vivo. Depois temos então o terceiro capítulo, que se chama No Início. Vamos então ver as obras de uma juventude, de um período mais jovem do Van Gogh e também de um período mais jovem do Rembrandt. Esta aqui é a família de um carpinteiro, pode ser vista no Louvre. A cena em Emmaus, e depois, para além de Rembrandt e de Van Gogh, o livro também nos leva para pessoas que influenciaram o Rembrandt e o Van Gogh dentro das temáticas que eles escolheram. Temos aqui obras de outras pessoas, de outros grandes pintores holandeses. O quarto capítulo fala-nos da arte e da vida de Van Gogh e de como o Rembrandt influenciou ambos, a vida e a arte. É muito bonito, é muito interessante. Aqui temos muito desenho. O Rembrandt era um grande mestre do desenho e também um grande mestre da impressão. Ele fazia gravura. Eu já estive no estúdio onde ele fazia gravura e nós podemos fazer, eles têm sempre atividades, nós podemos se inscrever quando chegamos lá, podemos ver a hora da nossa visita, o que é que está a decorrer, podemos se inscrever e podemos ir. Eu estive a fazer gravura, estive a ver como se fazia, porque eles não nos deixam tocar em nada daquilo, e ainda bem, porque são peças raras, não é? E estive a ver como é que se fazia uma gravura, como é que o Rembrandt trabalhava, é muito interessante. E estas gravuras, claro que atraíram o olho de Van Gogh. Esta paisagem, por exemplo, que é uma paisagem de Amsterdão vista do Nordeste, de Rembrandt, faz uma ligação a muitas das obras de Van Gogh que nós conhecemos. Outro dos capítulos que eu achei muito, muito interessante deste livro chama-se Simplicidade e Técnica. Este é um capítulo que faz um paralelismo não dos temas, mas das técnicas usadas por ambos, por o Rembrandt e por o Van Gogh. Temos aqui alguns exemplos, por exemplo, isto aqui é um exemplo de um detalhe da guarda noturna de Rembrandt. O Evangelista Mateus também de Rembrandt, e dá-nos uma ideia das técnicas utilizadas por Rembrandt e o que é que estas técnicas inspiraram depois na técnica de Van Gogh. Depois temos mais um capítulo que se chama Paris. Os capítulos são muito pequenos, estão a ver, temos aqui dois parágrafos e depois temos mais dois, portanto 4 parágrafos, isto está explicado. Portanto aqui fala-se da estadia de Vincent van Gogh em Paris e depois então temos logo outro capítulo que fala do Sul e das cores e da luz do Sul. Depois de Paris, Vincent van Gogh vai para Arles, para o sul de França, e então a luz começa a mudar a sua obra. Temos muito mais cor, temos uma luminosidade muito grande. Esta obra é muito bonita, chama-se A Colheita, de Vincent van Gogh. Está no Museu do Van Gogh, eu estive a olhar para ela umas 2 horas, acho-a lindíssima. E depois então fala-se do realismo e da metafísica mágica. Aqui começamos com Rembrandt, com algumas das suas gravuras e dos seus trabalhos, e depois passamos para o Van Gogh. Este é um outro capítulo que eu também gosto, que se chama Com Modelo ou Sem Modelo. Nós sabemos que o Rembrandt usava muitos modelos, até tinha roupas assim, pareciam de teatro, não é? Já de outras épocas, coisas luxuosas e extravagantes para os seus modelos, e sabemos que o Vincent não usava modelo. Ele provavelmente observava quando as pessoas estavam no campo e as retratava, mas não tinha propriamente um modelo. Existem muito poucos quadros, alguns da sua amante que são lindíssimos, vou deixar aqui na tela, em que ela posava para ele, mas normalmente não temos. Portanto, agora temos as obras, as similaridades e diferenças das obras de Rembrandt e de Van Gogh, com e sem modelo. A primeira é esta, que é Linda, 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 que é uma mulher lendo um livro de Vincent van Gogh, uma obra de 1888. Eu acho estas cores muito modernas, eu gosto muito desta obra. Portanto, é uma das poucas de modelo e depois temos vários outros exemplos. Depois passamos então para a fase da hospitalização em São Remy de Van Gogh. Está aqui as obras que ele pintou quando estava hospitalizado. As obras são muito famosas, são os jardins do hospital. E ao mesmo tempo, acho muito interessante porque temos também as obras do período em que Rembrandt estava doente. Olhem,
Estão a ver a diferença dos primeiros anos, quando ele estava bem. Temos aqui também algumas camas de hospital, temos obras muito mais escuras. Depois temos um capítulo em que é a saída de Saint-Rémy, portanto é quando o Van Gogh sai do hospital. E aqui temos então algumas obras dessa época, também sempre muito relacionadas com a temática da morte. Temos aqui alguns exemplos das cartas que Van Gogh escreveu para o seu irmão Theo. E temos estas obras. Olhem para esta qualidade, olhem para esta cor. É quase como estar no museu, é ou não é? Estas obras fazem parte do capítulo que se chama Auvers, que são obras muito coloridas. E o último capítulo chama-se O Fim. Tem aqui uma imagem de Pietro de Rimini. Esta obra tem uma história curiosa, porque durante muito tempo durante quase toda a sua existência, foi atribuída a Giotto, e há muito pouco tempo que realmente os especialistas disseram não é Giotto coisa nenhuma, é Pietro de Rimini, e chama-se A Morte da Virgem. É do século XIV, e está em Montpellier, é uma obra lindíssima. E depois temos então uma das últimas obras de Vincent van Gogh. Nós falamos nesta obra, esta obra está desaparecida. Nós temos aqui uma playlist, que eu vou deixar aqui o link por baixo do nosso vídeo. No nosso canal temos uma playlist que é arte que não podemos ver, que é arte que desaparece, que é roubada, que foi destruída pelos seus donos ou até pelos próprios pintores, pelos próprios artistas, ou que desapareceu durante a guerra. Esta é uma das obras que consta nessa lista. Existem duas versões desta obra, uma delas está no Louvre, a outra ninguém sabe, desapareceu, provavelmente foi destruída, e está aqui a imagem dela, que é a mais bonita ainda por cima. Acha-se que o dono da obra foi comprada por um senhor japonês riquíssimo, e ele suicidou-se e disse que ia destruir a obra. Portanto, toda a gente parte do princípio que ele realmente destruiu a obra, porque ele não queria que os filhos pagassem impostos sobre a obra. Enfim. E é assim que termina então a nossa história sobre a influência de Rembrandt na vida e na obra de Van Gogh. Claro que depois no final ainda temos a bibliografia, os créditos e os agradecimentos. Tal como eu vos disse, este conjunto de obras que estão no museu são os dossiês, portanto eles pegam algumas obras que estão presentes no museu e fazem então um estudo e publicam. Neste caso é sobre a influência da obra de Rembrandt em Vincent van Gogh. E é muito interessante porque se formos ver ao vivo, o Museu Van Gogh fica por trás do Museu do Rijksmuseum, portanto dá perfeitamente para fazer no mesmo dia. Dá para ver as obras aqui do livro de Van Gogh e de Rembrandt no mesmo dia. E é interessante fazer esta conversa. Eu gosto deste tipo de livros porque me fazem pensar, porque existe uma conversa entre a arte. Nós somos a soma de tudo aquilo que gostamos e que não gostamos. Portanto, a inspiração do Van Gogh vinha de algum lado, e é fascinante saber que ele era tão apaixonado pela obra do Rembrandt, que é um pintor pelo qual eu tenho uma paixão enorme. Então eu percebo, Vincent, eu percebo. Só que, claro, o Vincent tinha talento para extravasar toda esta influência e eu não tenho, mas pronto, faço vídeos. É quase a mesma coisa. Este é um livro que eu vou deixar o link se estiverem interessados em adquirir. Não vos garanto que haja em português, este é em inglês, havia várias línguas, alemão, francês, espanhol. O espanhol já dá para a gente ler, eu acabei por comprar em inglês. E então é uma obra da editora Van Gogh Museum, o autor é o Peter Hecht, acho que é assim que se diz, porque falar holandês não é o meu melhor, e é um livro que eu recomendo, porque é um livro que fala de dois grandes génios, dois génios absolutos da arte europeia, Vincent van Gogh e Rembrandt. E por hoje é tudo, deixo-vos então com uma sugestão. Mês de agosto tem sido mês de livros, que bom, e já sabem que na próxima semana vai haver atualizações aqui no Criarte. Por hoje é tudo. Se quiserem apoiar o canal, podem o fazer através dos membros do Clube Criarte. Para tal, basta clicar num botão que fica por baixo de todos os vídeos que diz aderir. Vocês clicam e vão ter acesso a um vídeo onde eu falo dos patamares do Clube Criarte. Para a semana voltamos com mais atualizações. Até lá, fiquem bem e vão ler um livrinho, ok? Tchau!